Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre as transformações nas paisagens pelo trabalho humano. A gente vai falar basicamente das transformações ocorridas em virtude da agropecuária, da industrialização, o que aconteceu com os povos indígenas no Brasil quanto a isso. Uma série de imagens agora do mesmo local mostrando as transformações que este local sofreu ao longo do tempo. Notem que tudo começa natural. Antes da humanidade, a gente deve lembrar que o mundo já existia e que existiam aqui elementos naturais. E com a chegada da raça humana, nós temos então as transformações que a nossa espécie aplica na paisagem. Vejam que começa com o trem, depois eu já tenho uma residência, eu já tenho uma rua, eu já tenho a questão ligada à eletricidade, a casa aumenta, o desmatamento aumenta, e assim vai até surgir uma cidade. Uma coisa que é muito notória na transformação das paisagens é a questão da humanidade em números. Quanto mais pessoas no mundo, mais transformações eu vou ter. Quanto mais pessoas tem em determinado local, mais transformações a gente tem. É comum encontrar transformações em espaço rural? Mas as transformações dos elementos artificiais serão mais presentes no espaço urbano. Por quê? Porque mais pessoas vivem lá. Vocês podem ver a ação direta aqui da agropecuária, uma região de campos, tá, de vegetação rasteira, um campo levemente ondulado, para dizer a verdade, onde é muito frequente, dá para ver aqui ao longo do açude, um lago artificial, pode ser também um banhado, né? Que o gado vem aqui tomar a água. Aqui, plantações de eucaliptos, que já não é uma árvore típica do Rio Grande do Sul. Quando a gente diz espaço rural, a gente tem a pecuária, criação de animais, por exemplo, o rebanho bovino. Olha a transformação nessa paisagem. Tem uma cerca aqui, por exemplo. Aqui um trio de imagens mostrando como que o espaço rural ele foi moldado pelo ser humano. Tem uma plantação de árvores chamada pinos, com o objetivo de extrair madeira, de extrair celulose, de produzir papel. Eu tenho uma estrada na zona rural, outra transformação. Eu tenho o gado livre no campo aqui e atravessando a estrada. Eu tenho já uma área que eu tenho mais infraestrutura. Eu tenho uma estrada de asfalto, eu tenho uma casa, eu vejo aqui que é uma área rural e eu vejo o relevo bastante modificado, vejo algumas árvores, outras áreas que provavelmente foram desmatadas, ou também, né, pode ser áreas que não tem árvore ali mesmo. Aqui uma imagem típica de interior, a gente pode ver o relevo mais acidentado aqui, eu vejo a vegetação, eu vejo ela exuberante, mas ao mesmo tempo eu vejo a plantação aqui, eu vejo os animais aqui embaixo, quase não dá para notar, eu vejo a propriedade rural aqui, enfim. Quando a gente fala do espaço rural, a gente fala da agricultura também, né? A gente planta alimentos. E uma das transformações muito notórias assim nesse espaço é a questão do desmatamento. Eu vou derrubar uma árvore, eu vou derrubar uma floresta, eu vou às vezes queimar para plantar. Então a gente vai para a indústria agora. A indústria, assim como o espaço rural, ela é resultado de ações humanas no espaço, transformações das paisagens. A atividade industrial, ela é típica do espaço urbano, um local muito alterado. A indústria é o setor de transformação, é o setor secundário, é onde eu transformo tudo que eu produzo no primário, onde está o espaço rural, e também tem consequências. No caso lá do espaço rural, a gente fala do desmatamento, das queimadas. No espaço urbano ocorreu isso? Sim, tem que ter espaço para construir uma cidade. Mas agora a gente também pode falar da poluição, dos gases que a gente libera através da queima dos combustíveis fósseis. Olha aí um complexo industrial, como muda a paisagem. Lembrando que isso tudo aqui no passado era só questão nativa, só elementos naturais. Hoje eu vejo um grande complexo. Esse complexo é bem provável que as pessoas que nessas localidades próximas a esse complexo
trabalhem nele, isso é muito comum de acontecer. E quando a gente traz para Sapiranga, quais são as principais atividades econômicas na nossa cidade? Eu estou falando basicamente do setor primário, agropecuária, tem criação de animais em Sapiranga, tem produção de alimentos em Sapiranga, próximo ali na região do Ferrabras. O setor secundário, ele é muito presente na nossa cidade. Podemos dizer que é a grande base econômica do nosso município sapiranguense. A gente tem calçados, metalurgia. A metalurgia muitas vezes está ligada ao setor calçadista. E os componentes, quando a gente diz componentes, é componentes para calçados, metalurgia, a cola, o querosene e assim vai. No setor terciário, eu coloquei o comércio aqui para resumir tudo que é comercializado, desde loja ali de roupas até mesmo uma pizza que eu vou ali como. Em Sapiranga tem muita gente trabalhando neste setor. E a gente tem que falar do turismo, que é um destaque na nossa cidade. Pode ser mais explorado? Pode. A gente tem o Ferrabras, que atrai visitantes. Nós temos o ecoturismo praticado no Ferrabras, praticado nas cachoeiras que limite com 2 irmãos. Ali, olhando por cima a nossa cidade, vocês podem observar vários elementos artificiais, vários elementos naturais, e vocês vão perceber que à medida que a altitude do relevo vai aumentando, diminui a urbanização. Ainda, por mais que a gente tenha tecnologia, a ocupação do espaço, a transformação da paisagem, também está condicionada às questões naturais. Um relevo plano é mais fácil de ser ocupado que um relevo acidentado e alto. Agora a gente vai falar dos povos indígenas. O que será que aconteceu com eles depois de tantas transformações no espaço geográfico brasileiro? As consequências disso. Vamos comparar. Aqui são os povos indígenas do Brasil antes de 1500. Os grupos que viviam no nosso país. Agora compare com a ocupação do país. Onde é que eu tenho mais indígenas? Nas áreas de floresta, como a Amazônia, e em áreas que eu não tenho tanta urbanização. Como é que eu percebo que uma área é tão urbanizada? Eu vejo pela densidade demográfica. A densidade demográfica me diz o número de habitantes por quilômetro quadrado em determinado local. E no caso do Brasil, a colonização começa no litoral e vai em direção ao interior. É mais comum ter indígenas onde ainda não tem tanta transformação do espaço como partes da floresta amazônica, onde eu tenho muita gente morando em cidades, eu vou ter uma quantidade bem menor de indígenas. Certo, gente? Exemplos básicos aí de como o trabalho humano modifica as paisagens. Um abração.